um ponto muito importante, gera muita dúvida no dia a dia e que você não vai encontrar, não tem livro que explique como construir um laudo e, por consequência, também você vai ver que em diferentes lugares, diferentes escolas vão fazer o laudo de maneiras diferentes. O que eu quero aqui é te passar a minha visão a respeito do que é mais importante para que você possa construir a sua maneira também e não se enrolar aí, fazendo tudo de uma maneira mais simples e direta possível, ok? Então a construção do laudo, né, ela passa pela estrutura. Então eu divido o laudo numa estrutura de 3 partes. Primeiro, o que a gente pode chamar de cabeçalho, em que a gente vai ter os dados do paciente e da técnica. Em segundo lugar, o corpo, que é onde a gente vai fazer a descrição dos achados. E, por fim, as conclusões, nas quais eu vou discutir a respeito das hipóteses diagnósticas e também serve como um meio de comunicação com o paciente, com o médico que vai receber esse relatório, esse laudo. Tá? E a estrutura também, ela tem que promover uma aparência adequada através da disposição dos dados, né, de maneira que a clareza das informações esteja ali disponível, que as informações estejam disponíveis para quem vai ler aquele laudo. Então eu acho a aparência, e aí quando eu falo de aparência, eu não estou falando do laudo ser bonito não, tá? Estou falando de organização, de disposição dos dados. Então eu acho essa aparência algo muito importante. Porque quando eu olho para esse laudo aqui, por exemplo, eu sei exatamente onde estão os dados do paciente, eu sei exatamente onde estão as descrições do olho direito, do olho esquerdo, e eu consigo, se eu não quiser ler as descrições, eu consigo ir direto nas conclusões. Isso está muito claro para mim por essa disposição que foi feita deste relatório. Agora que você já conhece a sequência da estrutura do laudo, como é que a gente vai descrever os achados ecográficos? Basicamente, eu olho para uma estrutura e eu tenho que definir que tipo de eco que essa estrutura representa. É um eco pontiforme? É um eco linear? É um eco membranáceo? Ou isso aqui é um espessamento, uma lesão sólida, por exemplo? Tá? Então, eu olho literalmente isso. Eu descrevo o que eu estou vendo. Eu estou vendo pontos dispersos na cavidade vítrea, são ecos pontiformes dispersos na cavidade vítrea, de maior ou menor refletividade, a depender do caso. Estou vendo um eco linear reverberante posterior à íris, isso é uma lente intraocular. Eu vejo um eco membranáceo com movimentos ondulatórios de alta refletividade, provavelmente um descolamento da retina. Então não tem mistério em relação a descrever. A conclusão diagnóstica é outra história, mas descrever é descrever o que você está vendo. E você deve seguir essa sequência que você já conhece da descrição dos achados ecográficos. Além disso, você tem que seguir ou procurar seguir, né, essa sequência da sistematização. Né? Você descreve os cortes de acordo com a sequência de exame. Isso torna a coisa muito mais fluida, muito mais automática na sua cabeça. Tá bom? E procura também fazer isso. Descreveu a forma, tamanho, aí você começa a descrever de anterior para posterior. Cristalino, cavidade vítrea, nervo, mácula e o restante da parede. No meio aí entra o vítreo também, né? Mas o restante da parede até a periferia. E aí você vai colocando os tópicos. Estamos aqui com um exame, tá, de um determinado paciente. Como eu falei para você, eu sigo sempre a mesma sequência de sistematização do exame e é assim que eu vou seguir toda a minha descrição ao longo desse laudo. Beleza? Então a primeira imagem que eu encontro aqui é justamente do corte axial. Quais conclusões que eu posso tirar de um corte axial? Eu vejo que tem um globo de um formato aproximadamente esférico, ou seja, aquilo que a gente chama de globo com formato habitual. Então, globo ocular apresenta formato habitual. Eu tenho um comprimento axial transpalpebral aproximado de 23,46 milímetros. Ainda no corte axial, que informação que eu tenho aqui? Eu tenho a presença de um eco arqueado de média a alta refletividade posterior aqui à íris, compatível com a presença do cristalino. Tirei todas as informações que eu poderia tirar aqui desse corte axial, vou para o próximo corte, a próxima imagem. É um corte transversal das 3 horas posterior, demonstrando a área papilar.
Poxa, mas não tem o vítreo? Calma aí, que a gente vai deixar um espaço reservado para a cavidade vítrea, para seguir aquela sequência de anterior para posterior. Então eu falo do cristalino, falo da cavidade vítrea, depois eu falo do restante. Mas o vítreo, como eu falei, eu observo ao longo de todo o exame. Então deixo esse espaço aqui e agora eu vou falar a respeito da papila. Encontro uma elevação, uma depressão ou uma drusa? Eu encontro aqui uma depressão, né? Na minha sequência, minha sistematização de exame, eu saio da região da papila, vou para a região da mácula. Então, como é que se encontra esse perfil macular? Esse perfil macular encontra-se regular. Começo a ver algumas interfaces pontiformes na cavidade vítrea. A cavidade vítrea contém ecos pontiformes esparsos de baixa refletividade. Alguns ecos discretos, membranáceos também, né? Então, ecos pontiformes e membranáceos discretos. Tá tudo bem com a parede? Beleza, não encontrei nenhuma lesão. Longitudinal das 3 horas, é óbvio que eu examino todos os meridianos, aqui eu registro só alguns. Coloque no seu modelo alguns pontos que são principais, né? Algum checklist, na verdade, que todo exame tem que ter. Então, o que eu acho importante você dizer depois aqui da escavação, depois de dizer da mácula, tá? O que eu acho importante? Não tem descolamento de retina, não tem descolamento de coroide, é o que todo mundo quer saber. Além disso, toda vez que eu faço um exame, eu quero saber se esse olho tem ou não tem um tumor, certo? E eu falo também que não se observam espessamentos da parede ocular. O que a gente está esquecendo aqui ainda? A órbita, pessoal. E você não descreve que está tudo bem, ninguém tem como saber se você examinou a órbita ou não. Tá? Então, gordura orbitária, que é o que a gente observa aqui, né? Área, e musculatura extrínseca apresentam aspecto habitual. Assim a gente termina a descrição de tudo: formato do globo, tamanho, cristalino, cavidade vítrea, papila, perfil macular regular, retina coroide aplicada sem espessamento e a órbita em condições habituais.